da sociologia. Isso que é uma coisa, procurem reparar, né? Quando eu falei por exemplo, do Durkheim, eu também falei do fato social, que é a ideia básica, né, da teoria dele, e tentei mostrar a partir do livro dele sobre suicídio, como que ele colocou isso em prática, né? Como que ele transformou o método dele em um resultado, né, de pesquisa. Aqui com o Weber também, né? A ideia é mostrar agora nessa última aula o livro dele que é acho que provavelmente o mais importante, assim, que mais repercutiu, o livro pelo qual ele é mais conhecido, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Então, de certa forma, o Weber começou a fazer aí uma espécie de sociologia da religião, tentando mostrar como que a religião influencia ou influenciou na formação social que a gente tem até hoje. Claro, é, ao longo da história, da humanidade, desde que surgiu a religião entre nós, ela sempre foi algo muito importante, né? Até hoje, pensar muito do que se discute na política, sobre economia, sobre cultura, está tudo muito influenciado pela religião, né? Claro, no nosso caso, fundamentalmente pela questão do cristianismo, né? Então, a cultura ocidental é muito influente. O Brasil, os países da América, da Europa, em geral, são muito influenciados pelo cristianismo, seja por uma explicação católica ou seja pelos protestantes, né? Pelos que a gente chama hoje de evangélicos. Então, a religião é muito importante, né? As pesquisas mostram que ela influencia valores culturais, ela influencia opiniões políticas. Então, e aí o que é interessante é que o Weber inaugura, digamos assim, essa tendência, né, de mostrar qual é o peso, qual é a influência que a religião pode ter na vida das pessoas, né? Então, uh, e hoje, claro, isso desde que o Weber começou a pesquisar, outros pesquisadores também deram continuidade para tentar entender a influência social da religião nas mais diversas sociedades, tá? Que pode estar relacionado aqui, nesse caso especificamente, o Weber abordou o desenvolvimento do capitalismo na sociedade moderna, mas se a gente pensar em outras sociedades, o sistema de castas na Índia, por exemplo, está muito relacionado às crenças religiosas deles, né? Só, caso alguém não saiba, né, o sistema de castas, o que é? Na Índia, embora do ponto de vista oficial da lei não pudesse mais existir, mas do ponto de vista social, não é a lei que muda a sociedade, né, em geral. As leis, em geral, elas refletem aquilo que a sociedade já pensa, ou coisas do tipo, ou mesmo quando se tenta modificar a lei, demora algum tempo para que as pessoas assimilem um novo tipo de pensamento ou de forma de comportamento, né? Então não é uma coisa automática, não é porque se muda a lei que as pessoas automaticamente vão mudar o comportamento, porque isso a lei não muda a cultura das pessoas, né? Então, mas na Índia tem um sistema de castas até hoje, né, do ponto de vista cultural, que é uma divisão da sociedade em posições sociais que são definidas pelo seu nascimento e que dependendo da casta que você fizer parte, você tem mais ou menos direitos ou mais ou menos acesso a certas questões que vai envolvendo desde a escolha da sua profissão até com quem você vai poder se casar na sociedade indiana, né? E aí, então, seja o sistema de casta, seja a gente pensar a sociedade moderna, capitalista, em geral, a religião contribui bastante para a gente entender o porquê uma sociedade é da maneira como ela é, né? A religião, então, ajuda muito a explicar várias coisas. Claro, não só ela, né? Porque em geral, quando a gente pensa numa sociedade, tem vários fatores, né? Se você quiser entender a sociedade como um todo, você vai ter que estudar a economia daquela sociedade, você vai ter que estudar a política, você vai ter que estudar a religião. Ela é uma variável, entre outras, né? Mas é importante, com certeza, para entender. Então, vamos lá. Afinal de contas, o que o Weber estava querendo dizer, então, né? Nessa sociologia dele da religião? O Weber ele tentou mostrar, então, que no caso da sociedade moderna e capitalista, a influência religiosa foi na economia, né, no desenvolvimento econômico, nas transformações que a sociedade passou, e que, segundo ele, a religião teria tido um peso, né, ou seja, influenciou a maneira como nós somos hoje. Né? E aí, claro, nesse caso especificamente, ele está falando de uma religião ou de um evento político e religioso que marcou muito isso, que foi a Reforma Protestante. Né? Então, não foi um qualquer evento, né? Ele pontua a partir da Reforma Protestante, ou seja, no século XVI, quando muitos membros da Igreja Católica começaram a discordar, né, de algumas práticas. Não é que eles começaram, né, naquela época, já, enfim, há muito tempo, desde o Império Romano,
a igreja passou por divisões e discordâncias entre seus membros sobre como deveria ser, digamos assim, a religião católica, né? Mas, em outros momentos históricos, não houve, digamos assim, condições para que essas discordâncias, de repente, desenvolvessem outras religiões, digamos assim, né? Então, inclusive, muita gente que, antes do século XVI, antes de ocorrer isso que a gente chama de reforma protestante, muita gente que tentou questionar a igreja até o século XVI morreu por causa disso, né? Aí é só lembrar que teve a Santa Inquisição, ou seja, que era um tribunal que julgava as pessoas que cometiam pecados ou tinham atitudes que eram consideradas erradas pela igreja e que muitos acabaram mortos, executados mesmo por causa disso, né? Mas, enfim, então no século XVI, né, especificamente com a Reforma Protestante, o Weber localiza essa mudança cultural na religião, que surgiu, que a gente chama hoje de igrejas evangélicas, digamos assim, que aqui no Brasil a gente acaba chamando todo mundo de evangélico, né, todo mundo que é cristão e não é católico. No Brasil a tendência é que as pessoas chamem de evangélicos. Claro que entre eles existem divisões também, né, as igrejas protestantes não são todas iguais, elas têm historicamente algumas divisões, e, enfim, a ideia nem é a gente se aprofundar nisso aqui, até porque vocês têm aula de ensino religioso, mas a ideia é só ficar pontuado isso, né? Então aqui a gente está entendendo as igrejas protestantes de uma forma geral, assim, né? Claro que eu sei que elas têm divisões entre elas também, discordâncias entre elas também, mas aqui é só para pontuar o evento histórico que, segundo Weber, foi determinante aí ou contribuiu para a gente formar o pensamento que a gente tem hoje sobre a sociedade moderna, sobre a economia, sobre as relações sociais das sociedades modernas, né, que a gente vive hoje. Então, ao estudar essas sociedades capitalistas, né, de hoje, ele propõe que o desenvolvimento, né, do capitalismo teve relacionado ao desenvolvimento do pensamento dessas ideias protestantes, né, desses grandes protestantes que surgiram a partir do século XVI e que conseguiram efetivar uma separação em relação à Igreja Católica. Claro, naquele momento também eles tiveram uma coisa, por exemplo, que foi muito importante para que esses caras conseguissem sair da Igreja Católica sem morrer ou sem ter algum tipo de punição grave, né? Uma boa parte deles foi que estava se formando os países também, né? Os reis protegeram alguns desses caras porque eles tinham interesse também em quebrar com o poder da igreja, né? Porque a igreja católica tinha um poder econômico, político, além do religioso, muito forte, né? Na Idade Média, ainda no final da Idade Média, início da Idade Moderna. Então, esses caras também contaram com essa sorte, né? No momento em que a igreja estava perdendo o poder, digamos assim, político, econômico para os reis que construíram os países como a gente conhece hoje, né? A ideia de Estado-nação, ou seja, de um país moderno que tem um território, um exército próprio, leis próprias, coisas desse tipo, né? O que a gente chama de país nos dias de hoje. Então, esses caras, por exemplo, contaram com outros acontecimentos históricos para conseguir fazer isso, né? Então, não foi algo simplesmente ao acaso. Antes deles, outros já tinham questionado a igreja e, como eu falei, sofreram punições por isso e não conseguiram. Esses caras tiveram uma sorte, né? Então, eles conseguiram fazer esses movimentos de separação da igreja por discordar, né, da forma como a igreja até aquele momento se organizava ou praticava a religião, porque eles também tiveram essa sorte. Então, os países modernos estavam se formando, os reis tinham interesse em quebrar, enfraquecer o poder da igreja, por exemplo. Então, isso foi um fator importante também para a gente pensar. Então, perceba, essas coisas sempre estão relacionadas, né? Dificilmente você vai entender algum evento social por um fator só, né? Em geral, tem muitas variáveis de, de questões econômicas, políticas, culturais que interferem nos acontecimentos, seja do passado ou seja os de agora, né? Do presente que a gente está vivendo. Então, a grande hipótese aí do Weber é que essa mudança cultural que surgiu com as igrejas protestantes, elas teriam contribuído para desenvolver o capitalismo, né? Então, ele procura uma explicação cultural para o capitalismo, porque se a gente pegar, em geral, quando a gente fala, economia capitalista, né? As pessoas tendem a focar muito na ideia econômica, de trabalho assalariado, pensar muito na ideia de produção, como funciona o sistema capitalista, então, numa perspectiva mais econômica, né? Das relações de trabalho e da produção dentro do sistema, né? Do desenvolvimento da indústria, coisas desse tipo. O Weber, o que é interessante, é que ele traz uma explicação cultural, né? Ou seja, quando você consegue perceber que a cultura, ou seja, que uma modificação religiosa
causou algum tipo de interferência. Então, isso é interessante porque é inovador, né, na perspectiva dele. Mostrar que a cultura afetou o desenvolvimento da sociedade que a gente tem hoje. Então, não foi simplesmente só mudança econômica, mas também teve aí elementos culturais que levaram a gente a ser o que a gente é hoje, né? Goste ou não goste. Então, a ideia até porque se a gente pensar em método científico, a ideia não é fazer o julgamento moral, né? Se é bom ou ruim, bem ou mal, né? A ideia é mostrar que existem fatos e o que explica esses fatos, né? Quais são, digamos, os elementos, a gente costuma falar variáveis, né? Que afetam no que a gente é ou que a gente se transformou como sociedade hoje. Então ele busca uma explicação cultural, que é uma coisa nova naquela época, né? Porque em geral as pessoas falavam muito sobre as questões econômicas do capitalismo, né? A indústria, as relações de trabalho e tal. E ele vem falando da questão cultural. Então isso é interessante, né? É inovador, digamos assim, no tipo de pesquisa que ele propõe. Então, ou seja, ele mostra que a religião, que é um pouco do que a gente discutiu na semana passada, que os sentidos da ação social, né? Ele mostrou que, nesse caso, a mudança econômica, a mentalidade cultural para desenvolver o capitalismo tem uma relação, tem um sentido religioso, né? Ou seja, uma mudança nos valores religiosos levaram a humanidade a desenvolver também um novo sistema econômico de organização da vida social. Então, olha como é interessante, ele muda um pouco então a tendência que quando a gente fala de capitalismo, as pessoas tendem a pensar na economia. E ele mostrou que também teve uma influência espiritual, religiosa, cultural no meio disso. E aí, aqui no próximo slide, eu acabei colocando alguns dos mais conhecidos reformadores, né? Ou seja, o Lutero, acho que é o mais, geralmente aqui no Brasil, é o mais conhecido, né? Era membro da Igreja Católica na Alemanha, ou que na época, claro, hoje estão, como eu falei, né? Hoje a gente fala Alemanha, mas na época não era Alemanha, né? Como país, como a gente conhece hoje. A Alemanha não era um país unificado, né? Então, mas enfim, ele era um religioso alemão que acabou se separando da igreja e fundando a Igreja Luterana, que existe até hoje, né? O Calvino também é muito conhecido na Suíça, e ali um outro desses que estão aí nesse slide, o Henrique VIII, né? Muito conhecido, um rei da Inglaterra, fundou o anglicanismo, também é muito conhecido. Então, em geral, aqui no Brasil a gente conhece mais, fala mais, né? Do Lutero, do Calvino e do Henrique VIII. Mas aí só alguns exemplos, tiveram mais, né? Tanto é só ver a quantidade de igrejas que a gente tem hoje em dia, e elas foram só se ampliando nessas divisões das igrejas dentro do cristianismo, né? Mas, em geral, os mais conhecidos aqui, o Lutero na Alemanha, o Calvino na Suíça, o Henrique VIII na Inglaterra, que acabaram se separando da Igreja Católica e fundando novas religiões cristãs, mas dessa vez chamadas de protestantes. E esse nome, né, protestantismo, justamente porque, como eu falei, eles protestavam em relação a algumas práticas da Igreja Católica. Por exemplo, Lutero ficou muito conhecido por traduzir a Bíblia, que até então a Bíblia era traduzida, ou existia escrita, só em latim, por exemplo, né? Grego, latim, que eram religiões, línguas, né? Que em geral só os padres, os membros da igreja dominavam, os bispos, enfim, sabiam ler, né? Então, uma das discordâncias, por exemplo, desses caras era em relação a isso, né? Eles acreditavam que a Bíblia deveria estar acessível nas línguas modernas, ou seja, sei lá, no alemão, no português, no inglês, no espanhol. Isso, por exemplo, já era uma discordância que eles tinham. Então, eles queriam que a Bíblia fosse traduzida para uma linguagem moderna, né? Não só ficar no latim, no grego, que, em geral, só os membros da igreja dominavam essas línguas, né? E aí, claro, isso significa um monopólio da interpretação da Bíblia, né? Se você não consegue ler a Bíblia porque ela não está numa língua acessível a você, você não tem como dar a sua interpretação, né? Outras coisas, tinha a questão das indulgências, né? Que é uma coisa que vira e mexe sempre falam, né? A ideia de que a igreja vendia terrenos vagas, né? Digamos assim, terrenos no céu. Então, discordavam disso. A ideia de que, né, eles começaram a inaugurar um pensamento de que para você alcançar a salvação da alma, isso dependia da sua prática cotidiana, né? Então, eles começaram a mudar alguns elementos da igreja. Claro, e muitos desses elementos a igreja católica depois acabou abandonando também, né? A igreja católica hoje não vende mais lugar no céu, né? A igreja, aqui no Brasil, a gente tem Bíblia em português, e o Brasil, a maior parte dos brasileiros são católicos. Então, a própria igreja católica depois acabou se modificando também em alguns aspectos dessas críticas que esses reformadores tinham em relação à igreja, né?
Então, mas aí estão alguns deles, né? Ou seja, eles discordavam de alguns elementos da igreja, conseguiram se aproveitar de um momento político ali, de interesse também dos reis, por exemplo, de unificar países, de conquistar territórios, e acabaram até muito sendo protegidos, né? Em alguns casos, ou no caso do Henrique, né? Ele mesmo era o rei. Então, isso foi um momento histórico que juntou vários fatores e propiciou que surgissem essas igrejas protestantes com esses reformadores, né? Com uma nova interpretação, um novo jeito de pensar o cristianismo. Então, o nome Ética Protestante e Espírito do Capitalismo é o nome do livro do Weber, né? Então, a Ética Protestante e Espírito do Capitalismo é o nome do livro dele mesmo, onde ele traz essas ideias que são famosas aí até hoje. Né? Então, o que ele vem discutindo nesse livro? A ética protestante, primeiro, uma coisa que eu acabei já mencionando do slide anterior até, né? Esses protestantes começaram a entender que a salvação não dependia simplesmente, por exemplo, de me arrepender dos meus pecados. Não é simplesmente eu chegar no meu último dia de vida, depois de ter uma vida inteira de pecado, por exemplo, aí chega no último dia eu me arrependo. Não, né? Segundo esses protestantes, a salvação da alma viria, por exemplo, com demonstrações diárias, né, do meu bom comportamento ou do meu comportamento de acordo com as leis de Deus. Então isso já é uma diferença significativa, ou seja, eles começaram a mostrar que a salvação da minha alma estava ligada à minha prática do dia a dia, ou seja, então não adianta eu ser um cara horrível a minha vida inteira e me arrepender só no final. Eles acreditavam que para você mostrar que você teria sua alma salva, você deveria mostrar isso cotidianamente, no seu dia a dia. E o trabalho era uma forma de mostrar isso, né? Ser uma pessoa. E isso é interessante, porque até surgirem aí os protestantes, o trabalho, em geral, ele não era bem visto, né? Dentro da Igreja Católica, o trabalho, a visão do que era trabalhar naquela época, até o século XVI, era uma visão muito negativa, né? O trabalho era visto como algo penoso, algo ruim, algo que, digamos assim, degradava, né, o espírito humano. O que era importante até aquele momento era pensar em se dedicar à arte, à religião, à filosofia, coisas que isso sim, segundo o pensamento da época, era o que tornava uma pessoa mais grandiosa, digamos assim, né? Ou elevava o espírito da pessoa. E esses protestantes começaram a mudar essa perspectiva, né? Para eles, um sinal de que você estaria no caminho certo da salvação da sua alma era a dedicação ao trabalho, ao cotidiano, aquilo que você faz todo dia e ao comportamento adequado que você tem no seu cotidiano. É isso que garantiria a você, no final, uma salvação, né? Quer dizer, garantir é uma palavra complicada de se usar porque não se tem certeza, né, sobre quem seria salvo. Não é que eles tivessem certeza, digamos que era um indício, né? Era uma disposição ou um sinal de que você poderia ter sua alma salva. Não era uma certeza propriamente. Né? Mas eles acreditavam que isso seria construído através do trabalho e de um bom comportamento no dia a dia. Né? Então, a vocação para o trabalho é um valor em si, né? É algo bom, trabalhar. Aí que vem a ideia do trabalho dignificar o homem. Né? Então, não foi sempre assim, né? Sociedades, mesmo os gregos antigos, por exemplo, também, não tinha uma visão muito positiva do trabalho, do trabalho braçal, digamos assim, né? Então, quem mudou um pouco essa perspectiva para a sociedade moderna que a gente tem hoje, que é justamente esse valor, né, que é muito forte, a ideia de que, tanto é que na nossa cultura, se você chamar alguém de vagabundo, isso é um xingamento, né? Dizer que aquela pessoa não trabalha, que ela é preguiçosa, que ela não gosta de trabalhar. Isso vira um xingamento. Então, olha como modificou a nossa cultura, né? Hoje, o elogio é você chamar alguém de trabalhador, né? Se alguém te chama de trabalhador, provavelmente você vai ficar feliz, porque significa que a pessoa está reconhecendo seu esforço, estão percebendo o quanto você, enfim, se empenha no seu trabalho, né? Então, essa ideia de o trabalho dignificar o homem, ser visto como um valor em si, como algo bom, positivo, vem com os protestantes, de acordo com o Weber, né? E aí, claro, isso teve uma consequência muito prática, né? A valorização desse trabalho contribuiu para acumular capital. Para desenvolver o capitalismo, você precisou de um capital acumulado. Se a gente pegar um autor, depois que a gente vai começar a estudar o Marx, ele fala na acumulação primitiva, né, do capital. Para o Weber, ou seja, para ter dinheiro para investir nas empresas, nas indústrias que viriam a surgir ali depois no século XVIII, você precisava ter dinheiro para isso, né? E quem conseguiu acumular a riqueza, segundo o Weber, foram os protestantes. Em geral, quando chegou a Revolução Industrial, boa parte de quem tinha dinheiro para investir
na economia, nas indústrias, segundo Weber, eram os protestantes, porque desde o século XVI eles criaram essa disposição ao trabalho, essa ideia de valorizar o trabalho terreno e de acumular capital, enfim, inclusive, né, de guardar dinheiro, coisas desse tipo. Então, a sese protestante, ou seja, esse estilo de vida protestante, consistia em renunciar aos prazeres mundanos. Então, começa a se condenar com mais veemência, né, o luxo. Então, para que eu vou, sei lá, eu uso um sapato só, para que eu vou comprar 2 sapatos? Eu compro só um, uso até ele, sei lá, se desmanchar, daí eu compro outro, né? Ou seja, evitar qualquer coisa. Claro que aqui eu estou pegando um exemplo bem exagerado, né? Mas vamos dizer assim que, se bem que os protestantes, principalmente os holandeses, isso é uma coisa curiosa. A Holanda foi um dos centros da reforma protestante e eles ficaram muito conhecidos por serem rigorosos, né? Nessa nova forma de viver o cristianismo. E hoje a Holanda é um dos países mais liberais, né? No sentido de é um país que legalizou, por exemplo, a prostituição, é um país que legalizou o uso de drogas, né, que tem discussão no mundo inteiro sobre isso. Então é bem curioso que a Holanda tenha sido lá na Reforma Protestante um país muito rigoroso de seguir essas regras ao pé da letra. Muitos ganharam até o nome de puritanos, né? Por causa disso. E hoje é um dos países mais liberais, assim, nesse sentido de repensar valores tradicionais da sociedade. Mas, enfim, então eles né, acreditavam que uma vida cheia de luxos era desnecessária. Uma vida, o ócio, né? O que é o ócio? O ócio é não fazer nada, né? Quando você está lá na sua casa, sei lá, você fica na frente da TV, jogado, sem fazer nada. Ou, enfim, né, no sentido de não fazer nada útil, né? Então, o ócio, eles condenavam, achavam que, né, você não pode ser uma pessoa preguiçosa que fica sem fazer nada. O jogo, nossa, isso é um dos motivos que mais faz as pessoas perderem dinheiro, né? Só ver, por exemplo, sei lá, pegar aqueles filmes dos Estados Unidos, né? O pessoal vai para Las Vegas, perde uma fortuna nos cassinos, né? Então os protestantes eram contra isso, né? Você não pode desperdiçar seu dinheiro que vem do fruto do seu trabalho. Sempre lembrando disso, né? Para eles essa importância do trabalho era muito grande e valorizar os frutos né? E nesse caso valorizar para eles significa usar bem esses recursos, né? Não desperdiçar com luxo, não desperdiçar com jogo ou coisas desse tipo. Então, os protestantes tinham uma vida muito focada em trabalhar e poupar dinheiro, né? Isso sempre não se pode perder de perspectiva que a ideia dos protestantes, embora o Weber disse que criar esse estilo de vida tenha criado um estilo de vida propício ao desenvolvimento do capitalismo, o objetivo desses protestantes não era, com isso, não foi uma coisa assim deliberada, pensada, não, a gente quer fundar uma nova economia baseada no acúmulo de capital, de dinheiro e etc. Não, né? Isso foi uma consequência inesperada, né, digamos assim. Foi meio como se a gente pegar o Chaves, né, foi sem querer querendo, né, digamos assim. Ou seja, então, porque o objetivo deles, como cristãos, era alcançar a salvação da alma. Esse era o objetivo dos protestantes, assim como era o objetivo dos católicos, embora, claro, nesse caso, ocorresse uma discordância, né, de como se alcançar esse caminho naquele momento. Ou, quer dizer, ou até hoje, né, em geral, as igrejas protestantes têm, bem diferente ainda até hoje a maneira como certos aspectos aí da doutrina cristã eles interpretam e os católicos, né. O interessante é que até isso, né, hoje tem voltado, né, com muita força essa ideia das igrejas protestantes de mostrar um caminho de salvação da alma via progresso econômico, né, na sociedade. Isso ultimamente tem vindo com muita força. Tem igreja até que faz propaganda assim, né? Olha, o fulano entrou para nossa igreja e depois Deus abençoou ele comprou um carro, melhorou de emprego, comprou uma casa. Isso tem voltado com muita força. É interessante reparar nisso, né? Mas enfim, mas a gente não pode perder de noção isso, né? Então não foi algo pensado, manipulado para ficar rico, ganhar dinheiro. Não era esse o objetivo deles. O objetivo deles era salvar a alma, acumular capital, ter recursos para investir depois no desenvolvimento do capitalismo. Foi uma consequência, mas não foi algo pensado com esse propósito, né? O propósito era salvar a alma, né? Alcançar o caminho do paraíso da salvação. E aí, com isso, eles quebraram a ideia católica, né, de que você só deveria obter a riqueza suficiente para viver bem, né? Então, essa coisa do catolicismo, que você deveria ter uma vida humilde, simples, os protestantes discordavam disso, né? Não consideravam que quebrar essa lógica da simplicidade, da pobreza, digamos assim, né? Só que, claro,
ao mesmo tempo eles tinham uma lógica de muito controle, né, de muito autocontrole das finanças, dos recursos, porque na medida que eles interpretavam que o sucesso no mundo do trabalho era um sinal de que você estava no caminho certo para a salvação, que Deus estava te abençoando, isso significava também que você não podia desperdiçar esses recursos, né? Por isso que eles condenavam o luxo, o ócio, o jogo, coisas desse tipo, né? Que era um pouco de que não adianta você ganhar e fazer um mau uso desses recursos, né? É, então, aí era uma discordância fundamental com o catolicismo, né? O catolicismo, por exemplo, até a Reforma Protestante, era contra o lucro, né? A ideia de cobrar juro. A Igreja Católica achava isso errado, né? Você cobrar um juro, emprestar um dinheiro e depois de, sei lá, tantos meses, cobrar um juro em cima daquele dinheiro. Os protestantes não achavam isso errado, por exemplo, né? Então, é uma diferença. E, claro, capitalismo sem cobrança de juro não existe, né? É uma forma de lucrar e ganhar dinheiro que o sistema financeiro tem, né? O comportamento, então, se demonstrou um comportamento extremamente racional dos protestantes, né? Que levou à construção de um mundo desencantado. Isso é o que eu falei na última aula, né? Essa predominância de uma racionalidade muito forte, né? Uma racionalidade objetiva mesmo, que busca adequar meios e fins. Então, só que nesse caso, é curioso que os protestantes estavam ali procurando salvar a própria alma, esse, no final das contas, era o objetivo deles, os meios para chegar a isso, que era essa a vida extremamente regulada, disciplinada, com extrema dedicação ao trabalho, levou a um fim inesperado, né, de desenvolvimento do capitalismo, uma mudança cultural de comportamentos, valorizando o lucro, valorizando o acúmulo de riqueza, né, o progresso econômico na vida. E aí, de certa forma, segundo o Weber, isso virou uma coisa tão racionalizada. E, claro, é meio estranho às vezes pensar, mas como assim? Mas é religião e tá falando de racionalidade, assim? Mas é óbvio que tem uma racionalidade, né? No sentido de que eles tinham um objetivo e adequaram a vida deles dentro do que eles achavam ser a interpretação correta da Bíblia para se chegar a esse caminho, né? Então, é nesse sentido que é extremamente racional, né? Os protestantes criaram, então, um estilo de vida muito disciplinado naquele momento, para alcançar esses objetivos de salvação da alma, de acordo com aquilo que eles pensavam. Então, é nesse sentido que o Weber fala, né? Eles criaram esse objetivo extremamente pragmático e adequaram toda a vida para chegar a esse objetivo, né? Via disposição para o trabalho e valorização disso. Né? Então, é interessante pensar como eles contribuíram, mesmo sendo um movimento religioso, para desenvolver esse tipo de racionalidade dentro do sistema capitalista, né, voltado para acumulação de dinheiro e para enriquecimento, né, individual mesmo. Então é interessante esse tipo de coisa, né, de consequência, né? Uma coisa que surgiu como pensamento religioso acabou indo para desenvolver um pensamento extremamente racional do ponto de vista econômico. E aí, claro, quando a gente pensa que resultou então esse estilo de vida, esse ethos protestante, né? No que a gente chama de capitalismo, ou seja, o protestantismo então contribuiu para o sucesso de uma implementação, né, de um novo modelo de ação econômica, o capitalismo, que é baseado na acumulação de capital, que tem essa ideia de valorização do trabalho, né, de um como um modo de engrandecimento, até de não só do ponto de vista, claro, de progresso econômico, de melhorar a qualidade de vida, financeiramente falando, mas até de ver uma virtuosidade nisso, né? Eles viam como algo virtuoso o sujeito que ganha dinheiro e que progride na vida também, do ponto de vista moral mesmo, né? De ser aquela coisa que eu falei do elogio, né? Da pessoa ficar feliz se alguém reconhecesse seu esforço e te chamar de trabalhador, né? Você, olha, aquele cara é um cara trabalhador. Mas isso virou uma coisa muito importante. Daí, qual que é o tipo ideal, né, do capitalismo nesse sentido, segundo o Weber? O que é o modelo capitalista para ele de sociedade? Tem essa organização empresarial, e aí o Weber, isso é muito curioso, né? Segundo ele, quando vem então a Revolução Industrial, muitos dos que tinham dinheiro para investir nas indústrias eram protestantes, né? Ou seja, eram pessoas que seguiram essas religiões que vieram a partir da Reforma Protestante. Então, valorizar essa organização empresarial, né? Investir, ou o que a gente chamaria hoje de ser um empreendedor, né? Produzir lucro, né? Capitalismo, a função básica do sistema é produzir lucro, ganhar mais, investir 1x e ter um retorno, sei lá, de 2x, né? E disciplina, né? Ter um comportamento extremamente disciplinado, racional, com equilíbrio financeiro,
de trabalho e coisas desse tipo, né? Progredir economicamente na sociedade. Uh, e aí uma coisa que é interessante, o Weber, justamente pensando nessa ideia de desencantamento no mundo, segundo ele, um sinal disso é o desenvolvimento da burocracia, né? O que é a burocracia, né? Então, que é basicamente a sociedade moderna hoje não funciona sem burocracia. Tudo é burocracia, né? Você precisa preencher um documento que vai desde uma matrícula de escola, de universidade, até fazer o registro de um contrato de trabalho, né? Carteira assinada, né? Como a gente costuma dizer também. Então, olha como isso é, tudo isso é burocracia, né? É para tudo na nossa vida. Uma consulta no médico, é, a maneira de andar na rua, tudo depende de uma burocracia, está escrito em algum lugar como você deve proceder, como as coisas vão funcionar naquela circunstância. Então, a burocracia tem a ver com uma forma de organização, onde as pessoas trabalham, né, cooperando, de forma anônima e impessoal. Isso que é interessante, né? A burocracia. E aí, claro, a sociedade moderna tem muito a ver também com o tamanho, com a proporção que a sociedade foi ganhando, né? Então, a gente passa a ser um RG, um CPF, por exemplo, né? Isso é um bom exemplo da ideia de racionalidade burocrática, que é uma coisa anônima, impessoal, você vira um número. Até nas escolas, né? Eu não gosto de fazer isso. Eu acho esquisito um pouco, mas tem professor que não chama os alunos pelo nome, né? Geralmente, quando vai fazer chamada, usa o número da chamada, né? Então, vai lá e chama 1, 2, 3, 4, 5. Aí os alunos que já decoraram, né, o seu número falam presente, enfim. Ou seja, olha só como essa lógica, né, de pensamento está até hoje aí na gente, até porque a gente ainda continua vivendo na base de um sistema capitalista. Então, essa coisa da impessoalidade, né, você vira um número, você vira só mais um documento, um número de identificação dentro de um sistema, um RG, um CPF, coisas desse tipo, né. E algo impessoal, por exemplo, a burocracia, né, sei lá, você vai fazer uma matrícula numa escola, os documentos pedidos são os mesmos, né? Você tem que preencher o mesmo formulário, tem que entregar os mesmos documentos, preencher as regras são exatamente as mesmas, né, para todo mundo. Até porque imagine o seguinte, sei lá, uma escola vai receber, isso que assim, pensando numa escola, até um número pequeno, mas ainda assim é significativo, né? Imaginem, sei lá, uma escola vai receber 200 novos alunos num ano. Imagina se a secretária da escola tivesse que fazer sei lá, uma matrícula especial para cada aluno, né? Fazer, tipo, cada um entregaria os documentos que quisesse, cada um seria, sei lá, tivesse um atendimento personalizado. Imagina quanto tempo isso ia demorar, o quanto isso ia ser difícil, né? A burocracia tem esse papel também, ela agiliza as coisas, porque todo mundo preenche os mesmos documentos, todo mundo faz as mesmas coisas, então é só conferir se a pessoa seguiu a burocracia, seguiu os procedimentos da lógica, né, do sistema. Então, a burocracia, o sistema capitalista funciona, segundo o Weber, cada vez mais por essa lógica da impessoalidade, do anonimato, que é muito marcado, então, por essa ideia da burocracia. Você define procedimentos, né, então você precisa preencher um formulário, precisa entregar a cópia do RG, do CPF, comprovante de residência, pronto. É isso que todo mundo vai fazer, então, vira uma coisa sistematizada, igual para todo mundo, e que facilita, agiliza, né, o serviço. E aí a lógica do trabalho não é mais um trabalho familiar, né? Que depende da subjetividade de cada um. É tudo pautado em regra, né? Então não é mais, você é o Rafael, você faz do jeito que você quiser. Não, né? Eu sou o Rafael, e se eu fosse o João, e se eu fosse a Maria, e se eu fosse, enfim, qualquer pessoa, eu teria que cumprir o mesmo conjunto de regras, né? Fazer o trabalho da mesma forma. Tanto é que as empresas geralmente fazem um treinamento, né? Treinamento é igual para todo mundo, não importa quem você seja. Então, pouco importa se você concorda ou discorda daquele método. Se você quer trabalhar naquela empresa, você vai ter que se adequar às regras. Você vai ter que cumprir com uma série de procedimentos padrão para todo mundo. Então, essa é a lógica da burocracia da sociedade moderna. Segundo Weber, ganhou muita força com essa disciplina, com essa metodologia, que é a base, né, do pensamento desses protestantes, que criaram essa ideia de um estilo de vida muito centrado nisso. E percebam, aí que vem essa ideia do desencantamento também, né? Porque a partir do momento que a gente passa a viver numa sociedade extremamente racional, burocrática, que o que importa é o seu número de RG, de CPF, e que você cumpre as regras, de acordo, assim como todo mundo deve fazer, você perde a sua subjetividade, né? Aí pouco importa quem é você, do que você gosta, do que você não gosta. O que importa é que é um padrão de procedimento
para todo mundo, né? E nesse sentido, todo mundo se enquadra nesse padrão. Ah, e aí, justamente, a grande característica do capitalismo é essa racionalidade burocrática, né? E segundo Weber, quem ajudou, quem contribuiu a desenvolver essa racionalidade por um movimento religioso foram os protestantes, né? Com esse estilo de vida, então, muito centrado na disciplina e numa meta de alcançar a salvação da alma via disciplina, mundo do trabalho, né? Ou seja, a dedicação, a racionalidade de aumentar os ganhos no trabalho, produzir cada vez mais, cujo objetivo era salvar a alma, teve uma consequência inesperada, que foi ajudar a desenvolver um estilo de vida, uma cultura específica da sociedade capitalista. Né? Então, olha como é interessante, um movimento religioso levou a humanidade a desenvolver um novo, ou contribuiu, né? Não foi o único, mas teve alguma contribuição, segundo Weber, para desenvolver a sociedade que a gente vive hoje, chamada de sociedade capitalista. Uh, então, isso sempre tem que ficar claro, né? E né, nessa ideia de que isso influenciou muita coisa, né? Segundo Weber, até depois, na hora de ir para a universidade, né? Os protestantes tinham uma racionalidade que era de escolher, em geral, segundo Weber, cursos mais aplicados, né? Então, escolher fazer, sei lá, administração, engenharia, enquanto, segundo eles, católicos tendiam a valorizar, sei lá, cursos de arte, de ciências humanas, digamos assim. Uh, essa questão do investimento, dos empresários, depois de quem tinha dinheiro para financiar a industrialização, segundo eles, os protestantes tinham por conta dessa lógica de estilo de vida. Então, olha como é interessante pensar tudo isso, né? Criar, e aí criou um estilo de vida a partir de um movimento religioso, de um estilo de vida extremamente racionalizado, né? Pragmático, de como pensar a realidade. Que é o sistema que a gente vive hoje, né? E isso que é interessante. Então, Weber mostra essa importância dessa influência cultural da reforma protestante para o desenvolvimento do capitalismo. Acho que é isso.